Você já pensou como um artista independente faz um álbum? Não tô falando de gravadora, de estúdio fudido, de equipe de marketing, equipe de design que vai te dar o conceito pronto no Figma. Tô falando de vida real, de sangue, de anotar no bloco de notas 3 da manhã, de ensaiar no quarto, de aprender mixagem no YouTube porque não tem uma grana legal pra pagar um curso foda. Bom, eu sou o Marcati e esse é o meu desvio sobre como eu fiz meu primeiro álbum, o A Morte é uma Bênção para Seres Como Nós. Então, bora lá? Tão friozinho esses dias, né, cara? Bom, pra responder a principal pergunta desse vídeo, a primeira pergunta que você precisa se fazer é: você sabe como se constrói um álbum? Na verdade é bem simples. Primeiro pega alguma coisa pra fazer anotações, depois um instrumento, nesse caso um violão ou algo com todas as cordas. Agora junte um pouco de criatividade, umas boas doses de cópia, quer dizer, inspiração nas suas maiores referências e tchanã, você compôs um álbum. A maior parte dos álbuns são só isso mesmo, uma coletânea de músicas feitas ao longo do tempo, meio que por inércia. Mas às vezes, algo acontece. E essas músicas param de ser só músicas. Elas se unem, elas se costuram, elas passam a ter um sentido maior. E é aí que nasce um álbum conceitual. Um álbum por si só já é bem trabalhoso, mas agora um que é carregado de signos, narrativa, subtexto e intenção é quase impossível. Principalmente quando você tem zero recurso e zero suporte. Mas às vezes é quando tudo desaba que a arte mais honesta surge. Um álbum conceitual exige um tipo de entrega que beira a loucura. Quando você não tem estrutura, dinheiro, suporte, tudo vira uma aposta. Será que vale a pena? Mas às vezes não é você quem escolhe fazer um álbum, é ele que escolhe nascer. De um caos que só você viu ou da burrice que só você pensou. Vocês são bem narcisistas, hein? É a ideia, um tema, uma narrativa. Às vezes é só um sentimento, às vezes é uma história. Mas está em tudo, nas letras, na capa, nas faixas, no silêncio entre elas. Esses tipos de álbuns tendem a marcar gerações, transições e mudam a indústria por completo. Durante a segunda metade da década de 70 as coisas pegavam fogo. Jorge Ben passava por uma transição que marcaria para sempre a sua carreira e consolidaria o samba rock como um gênero influente popular e como seria sua sonoridade. Em plena ditadura militar, onde racismo e questões raciais eram negados pelo regime da época, Jorge lançava um dos maiores discos de toda a soul music da música brasileira, o África Brasil. Um disco que não só afirmava a identidade negra brasileira, mas que celebrava a fusão cultural afro-brasileira e afro-americana. Com pitadas bem ácidas de samba e funk, aquele disco era um grito, uma denúncia e, acima de tudo, uma revolução. Enquanto Jorge Ben dançava com ancestralidade, Tim Maia chegava no seu disco voador. Depois de anos afundado em excesso, drogas, festas, ego e hits, Tim Maia encontra a cultura racional. É como se um raio acabasse de cair na cabeça do síndico. O resultado são 2 discos que parecem ter vindo completamente de fora do planeta. Racionais Volume 1 e Volume 2. Mas o mais impressionante é que mesmo vestindo a camiseta da seita e divulgando seus discursos, ele fez os sons mais fudidos da carreira dele. A espiritualidade é o fio condutor, a negritude motor e o groove é a arma. Os discos falam de paz, de energia cósmica e consciência, mas ao mesmo tempo um tapa na cara para as pessoas que acham que música boa precisa de fórmula. É conceito, é fé, é som, tudo junto. O Tim Maia que todo mundo conhecia desapareceu, mas o artista transcendeu para um mundo invisível das vibrações, um mundo desmagnetizado. Mas aí você me diz: ah, mas você só falou de artista grande, com gravador, estúdio, equipe, tudo no esquema. Bom, você tá certo. Extremamente certo. Mas nada mais do que justo do que chamar o artista independente aqui pra falar sobre como é fazer um álbum. Tô meio contra a luz, né? Bom, eu sou Marcati, artista independente, produtor musical e multi-instrumentista. Atualmente eu trabalho no meu álbum chamado A Morte é uma Bênção para Seres Como Nós, ou Amebzim, se for mais fácil de falar. Talvez você já tenha ouvido esse nome, ou talvez não, né?
Tudo começou lá em 2022, logo após eu escutar o Mil Coisas Invisíveis do Tim Bernardes. Aquele disco me atravessou de verdade, mudou todas as formas como eu enxergava a música. Ele me mostrou que tudo que eu queria dizer podia ser dito em um LP com quantas músicas eu quisesse. Encorajado pelas músicas dos meus maiores ídolos, comecei a compor esse álbum e percebi que não dava pra fugir da minha história. Enquanto todo mundo tentava esquecer, eu queria lembrar. Queria tocar na ferida, falar o que todo mundo viveu, mas ninguém queria lembrar. Porque só quando a gente encara a dor, ela para de controlar. Ele nasceu no trauma e só foi produzido por causa de um. Em 2024, meu pai acabou falecendo e com a minha parte do seguro de vida dele, eu decidi investir tudo, apostar, né? Investir tudo no meu maior sonho naquele momento. Desde então, aquele disco virou minha obsessão, minha ferida, minha cura. E finalmente agora, na data de 15/7/2025, ele já alcançou o estágio de pós-produção, somente com duas faixas faltando. A ideia desse vídeo não é somente explicar como álbuns como esse surgem, e sim como uma forma de incentivo para vocês aí do outro lado da tela. Essas histórias não precisam ser feitas somente por artistas ou aqueles que a mídia gosta de chamar de gênios, e sim por pessoas comuns, pessoas ordinárias, pessoas que merecem ter suas histórias contadas. Mas e aí, quando você vai dar o primeiro passo para o seu sonho? Isso só é meio coach, né? Careta.